eu colocar uma coisa aqui para vocês. Vocês fizeram algumas observações que eu considero bastante importantes aqui, tá? Eu penso da seguinte forma, eu vou deixar para vocês comentarem. Eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco sobre isso. Se vocês forem olhar bem mesmo, todas as ações de Israel e as mais midiáticas, né? E isso aqui, essa que a gente teve aqui da captura do Haddad Kamal Yunis, tá? A gente nota que são operações bastante midiáticas que Israel gosta de fazer. Só que vocês têm que lembrar uma coisa, gente, é exatamente aquilo que o Paulo falou, que eu achei que foi brilhante. Essas ações têm um impacto muito grande no Ocidente. Um árabe ou um muçulmano, que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, é bom a gente lembrar isso aí, tá? Eles vão enxergar as coisas de outra forma, gente. Olha, eu estava vendo um comentarista falar um negócio hoje, vou passar para vocês comentarem, que esse vídeo da morte do Yahya Sinwar foi um tiro no pé de Israel, não deveriam ter divulgado isso. Por quê? Porque vai gerar um mártir. É a mesma, eles compararam com aquela foto do Che Guevara numa escola boliviana em 67. Dali para frente, o Che virou uma figura pop, você viu a camiseta dele no mundo inteiro. Vocês não acham, não, que isso pode acontecer da gente no futuro, do pessoal ter acabado dessa forma, de ter popularizado a figura do Yahya Sinwar? Passar para tá contigo, Edilson, depois a gente aquece o próximo meu Paulo. Existe essa vertente, algumas pessoas têm apontado isso, que, na verdade, o martírio, né, para eles tem um sinal muito grande, e ele passa um sinal importante, ele morreu lutando, diferentemente da ala política, do próprio Hezbollah, que muitas vezes só se reúne fora da própria Palestina, né, do próprio Gaza, ou mesmo da Cisjordânia, em outros países. Uma das grandes críticas ao Ranier também era essa. O Ranier estava sempre em viagem, do Catar, para o Irã, para o Egito, para a Itália, enquanto que a ala militar do Hezbollah, do Hamas, perdão, estava em combate, na região ali, nos túneis. Existia essa crítica. E ele morre lutando. Então ele passa uma mensagem muito clara para os seus. O uso midiático, eu tenho apenas uma ressalva. Há um mês atrás, aproximadamente, houve um ataque que, teoricamente, foi para neutralizar o próprio esqueci o primeiro nome dele. De quem você fala? Do atual líder, do que foi executado agora. O Yahya Sinwar. Sinwar, ele mesmo, Sinwar. Do próprio Sinwar. Ele foi... essa informação, ela partiu do próprio IDF, de que eles não tinham a certeza de que ele estaria morto. Eles jogavam com a hipótese da própria informação que foi vazada. Para quem não acompanhou, houve um ataque aéreo a um bunker, teoricamente o Sinwar estava nesse bunker, e eles interceptaram uma comunicação dizendo que ele estava gravemente ferido ou morto, e que o próprio IDF não concordou com esse tipo de informação, pensando se tratar de uma estratégia de fuga do próprio Sinwar, né? Que ele poderia estar tentando fugir do local, e que por isso essa informação não estaria correta. Agora, o que eu penso mais sobre a questão da imagem, da divulgação, ela faz parte de uma campanha interna para a motivação de suas tropas. Né? Querendo ou não, Israel usa essas imagens para que seus soldados tenham uma certa percepção do que está acontecendo. E, obviamente, tem que se mostrar vitórias, especialmente quando você tem derrotas em sequência. Então, acho que essa foi a grande situação. Então, ele tem essa propaganda. Agora, eu tenho uma questão, comandante, que eu venho falando há algum certo tempo, eu tenho observado, inclusive, quando começaram esses ataques contra o Hezbollah no Líbano, não sei se vocês se recordam lá, e eu falava sempre, até eu falo com o professor Paulo, eu falo, desta vez é diferente, dessa vez não é troca de cavalheiros, não estou vendo troca de tiros de cavalheiros. Essa situação agora ela é nova, ela mostra que ambos os lados estão tentando jogar o jogo máximo. Eu também acredito que hoje o Hezbollah tenta jogar o jogo máximo. Não acho que o Hezbollah está confortável, não acho que os combates estão dentro daquilo que é esperado.
e que a mídia mostra, lembrando que no Líbano também é proibido as informações saírem sobre os ataques, sobre os feridos, sobre os hospitais. Uma das grandes críticas que foi feita, e muita gente teve que pagar o preço disso, foi a divulgação das imagens das ambulâncias levando o pessoal ferido do incidente dos pagers. Muita gente teve ali censura crítica muito forte do próprio Hezbollah. Acho que os dois lados, eles estão tendo perdas pesadas, tenho conversado muito com o pessoal do Líbano e também do Israel quanto a isso. Ambos os lados têm um peso muito grande e ambos os lados precisam mostrar vitórias, porque nessa hora você tem que ter a sua propaganda a seu favor. Agora, e concordo plenamente com isso que o Paulo colocou, a propaganda positiva, para alguns, às vezes, não é a propaganda ideal. Você mostrar um cara que fala a vida inteira que ele vai morrer lutando e ele morre lutando, torna ele um herói. Eu acho que foi o fato que aconteceu com o Sinwar. Mas, por outro lado, eu vejo o Hamas hoje numa sinuca de bico. Porque, apesar das lideranças que surgirem continuarem tendo a mesma linha, estão se esgotando as capacidades territoriais e até mesmo de armas do próprio Hamas. Do meu ponto de vista, os ataques não são com a frequência no volume que tinham antes. Diferentemente do Hezbollah, que tem intensificado, inclusive, os ataques de mísseis e foguetes. Mas o Hamas não tem conseguido manter o nível dos ataques que tinha. Então, isso também pode minar a imagem e a capacidade do Hamas. Não falo a mesma coisa ainda em relação ao próprio Hezbollah. Mas eu vejo que a situação de ambos os lados não está muito favorável nem para um para o outro. A questão vai ser quem vai aguentar mais. Acho que a gente até imagina quem tem essa capacidade, uma vez que a guerra simétrica ela é favorável a quem tem a capacidade para isso, mas eu vejo que o impacto da morte de novo esqueci sobre o Sinwar, ela foi maior do que da perda dos demais líderes. Eu acho que ela balançou um pouco mais o tabuleiro do que na perda do próprio Haniyeh. O próprio Haniyeh, porque havia uma estrutura de apoio ao Haniyeh do próprio Irã, havia dos próprios árabes que deram uma movimentação em apoio ao Haniyeh, a crítica a Israel pelo tipo de operação, mas não teve essa repercussão agora na própria morte do Sinwar. Então eu acho que esse ponto ele mostra um pouquinho uma mudança de visão e talvez até mesmo o gatilho para a descrição hipócrita que a gente vai ver daqui para frente, assim como não era de se esperar, ou pelo menos ninguém esperava, ao posicionamento do próprio Bin Salman em relação às situações do Hamas e do Hezbollah. Eu acho que isso já são decorrências que mostram o caminho que a gente vai ter que tomar daqui para frente. Então, a minha visão é essa.